Vou convidar para cá um dos economistas que participaram dessa pesquisa. Rodolfo Tobler já está aqui. Rodolfo, bom dia. Que bom tê-lo aqui conosco no Money. Bom dia, eu que agradeço o convite. Rodolfo, eu quero pedir a tua ajuda para a gente ler juntos, e ninguém melhor do que você, representando aí inclusive teus colegas, para explicar por que fazer essa pesquisa, por que olhar especificamente para essa categoria. E a gente já começa dividindo com vocês aqui, gente, o primeiro dado que vamos compartilhar, que é sobre o porquê. Por que essas pessoas resolveram assumir um trabalho por conta própria. E vocês vão ver aí que o que mais se destaca é quando o cara diz, olha, eu estava desempregado e precisava de uma renda. É isso, né, Rodolfo? Está com você a palavra para você começar a explicar para a gente a pesquisa. Exatamente. Acho que, primeiramente, nossa motivação com essa pesquisa que a gente lançou já no final do ano passado e pretende ter várias edições, essa sondagem do mercado de trabalho é justamente para complementar algumas estatísticas do mercado de trabalho. A gente sabe que já tem as principais estatísticas sendo apuradas aí pelo IBGE e outras fontes também, mas nossa ideia é tentar qualificar um pouco mais essas informações, trazer um pouco mais lupa em algumas informações do mercado de trabalho que merecem um pouco mais de atenção. O que a gente tem visto nos últimos anos é isso, um crescimento muito grande do trabalhador por conta própria. E nosso objetivo é tentar entender as motivações, quem é esse trabalhador, porque muito se fala em um tipo de trabalho, mas o que a gente observa é que dentro dessa categoria de conta própria também tem diferentes cenários. De fato, a maior preocupação que a gente observa, a maior motivação das pessoas para se tornarem um trabalhador por conta própria é essa, que acho que já era um pouco mais nada. A pessoa estava desempregada, precisava de algum tipo de rendimento, o trabalho por conta própria te permite começar a trabalhar sem precisar de um processo seletivo, sem precisar de que a empresa abra vaga. Então, assim, é um caminho mais natural, principalmente nesse cenário que a gente já vem vivendo há muito tempo, de uma crise muito longa ali em 2014, 2016, um crescimento econômico muito fraco a partir de então, depois também um impacto muito grande da pandemia. Então, a gente tem esse cenário um pouco mais complicado da atividade econômica, que complica um pouco essa criação de vagas do mercado talvez formal, de uma empresa. Então, as pessoas acabam indo para essa categoria. Mas também chama a atenção que, além dessa questão da necessidade, né, que parece, as pessoas estavam desempregadas, o segundo fator mais citado é a independência. Então, além dessa necessidade... Era exatamente sobre isso que eu te perguntasse. É menos, mas é relevante, né? 22% dizendo que quero independência. Isso tem a ver com um entendimento desse novo jeito de trabalhar, que inclusive está acontecendo no mundo todo? Exatamente. Isso tem muito a ver com isso. Quando a gente observa, tem um percentual relevante. Até quando a gente separa ali por renda, né, os trabalhadores por conta própria de menor renda, essa continua sendo uma parcela relevante para eles. Então, isso mostra que, de fato, isso é um fenômeno que vem acontecendo não só no Brasil, mas que as pessoas também têm buscado essa questão da independência, de ter um pouco maior controle ali sobre o seu horário, sua atividade, poder ter um pouco mais desse controle. Então, além disso, além de fato de ser realmente uma necessidade muito grande, tem também o percentual das pessoas que acredita que precisa dessa independência, que quer ter esse controle um pouco maior sobre a sua ocupação. Rodolfo, tem um outro recorte aqui que a gente vai trazer, que você começou a falar dele, que é o recorte por renda. E o que a gente percebe, vocês estão vendo aí na tela, é que entre os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, a principal motivação estava desempregado, precisava de uma renda. Acima de 2 salários mínimos é o outro motivo, que é a busca da independência. Isso certamente tem uma leitura aí qualitativa da condição de vida do trabalhador e da qualificação que ele tem para escolher com quem trabalhar, né? Exatamente. Eu acho que esse é um grande ponto da pesquisa também, que mostra que o trabalhador por conta própria tem diferentes cenários dentro da categoria. Quando a gente vê esse trabalhador que tem uma renda um pouco mais alta, que realmente é um pouco mais escasso, né? Geralmente esses trabalhos têm uma renda um pouquinho mais baixa, mas quando a gente vê quem está acima de 2 salários mínimos, a principal motivação dele é a independência e o segundo principal fator é flexibilidade de horários. Então mostra que é algo que parece ser muito mais uma vontade da pessoa trabalhar nessa categoria, de ter um pouco maior de controle, de dominar um pouco mais seu dia a dia. Então passa a ser muito mais uma vontade da pessoa ali do que de fato uma necessidade. Quando a gente vê quem tem a renda abaixo ali de 2 salários mínimos, esse grupo de trabalhadores já tem o principal fator, que estava desempregado, precisava de uma fonte extra. Tem um segundo principal fator que também é a flexibilidade, então mostra que também nessa categoria tem essa busca por um controle maior ali do seu dia a dia, mas o terceiro fator também é uma questão de uma busca por uma renda extra, uma segunda ocupação. Então mostra que tem diferentes cenários, mas o que a gente observa hoje é, majoritariamente, esse grupo vai em busca de uma renda extra ou porque estava desempregado e precisa de um rendimento, mas que uma parte deles também quer ter um pouco de flexibilidade, quer ter sua independência
e isso passa a ser um fenômeno aí global, mas é mais focado, de fato, em quem tem uma renda um pouco mais alta. Ai, Rodolfo, estou gostando muito da gente falar disso, porque com o ruído político, a gente fica deixando de lado essas questões que são fundamentais, porque é uma compreensão sobre o fundamento, a estrutura da economia brasileira. Nós temos um terceiro recorte aqui da pesquisa de vocês, que mostra o seguinte: o que a pessoa estava fazendo antes de escolher ser um trabalhador por conta própria. E o que a gente vai olhar aí é que a informalidade ou o desemprego saem na frente. Menos de 4% deles tinham a carteira assinada. Menos de 3% tinham um CNPJ, ou seja, de algum jeito estavam formalizados no mercado de trabalho. E 16% desempregados, 16% sem carteira assinada. O que essa fotografia revela sobre a qualidade e vamos dizer assim, a segurança do mercado de trabalho no Brasil, Rodolfo? Só até para fazer uma pequena correçãozinha, o trabalhador com carteira assinada ele tem a maior parte, 57%. Os outros números estão todos corretos, mas só porque esse é a maior ocupação que as pessoas tinham antes de entrar na categoria de conta própria. E isso explica um pouco esse cenário. Então, ali, quando a gente vê que as pessoas estavam desempregadas e buscando uma renda extra, ou a pessoa perdeu sua ocupação, isso mostra que as pessoas estavam na categoria com carteira assinada e estavam buscando algum tipo de ocupação. Precisavam, perderam sua ocupação e precisaram, de alguma maneira, ter algum rendimento. Então, a gente vê que a maioria dessas pessoas saiu dessa ocupação. Mas a gente observa... Rodolfo, deixa eu só te pedir uma interrupção aqui, pedir desculpa a quem está com a gente, porque o dado realmente estava errado ali, a gente colocou o número errado, ainda bem que você corrigiu. Então, só para reforçar aqui, gente, 57%, a maioria, 57% tinha carteira assinada. Então, a minha premissa já partiu errada. Eu vou até pedir para você começar de novo para a gente assentar bem a leitura aqui. Mas não partiu tão errado, acho que é um pouco nessa linha também. Então, a gente vê que a maioria dos trabalhadores vinha dessa ocupação de carteira assinada, e aí o que a gente estava comentando, teve uma crise muito grande em 2014, 2016, a gente teve um crescimento muito lento da economia desde então, e isso faz com que realmente tenha uma dificuldade muito grande desse crescimento de vagas. As pessoas perderam essa ocupação e precisaram ir para o trabalho por conta própria. Então, esse crescimento que a gente vê nos últimos anos do trabalhador por conta própria é muito influenciado por isso. A gente vê realmente que esse é um fenômeno. Grande parte dessas pessoas, por uma necessidade, perderam ali sua ocupação nesse período. Depois, na pandemia, também tem outro impacto muito grande. A economia continua reagindo devagar. Isso dificulta o crescimento mais substantivo ali de vagas formais. Então, as pessoas pulam para esse grupo. E esse, eu acho que é até um ponto interessante também, quando a gente até abre por renda também. A gente vê que tem essa questão de as pessoas que estão com renda mais baixa, parece ser uma necessidade maior, enquanto a gente vê com renda mais alta, tem até uma parcela um pouquinho mais significativa de pessoas que eram empresárias. Elas já eram empresárias, já foram empregadores e agora vão por conta própria, que pode ser um tipo similar. Se a pessoa for ali por uma necessidade, ela pode ter um MEI, pode ser um trabalhador ali autônomo, então isso pode ser um pouco diferente. Mas o que a gente observa é isso. Quando a pessoa perde sua ocupação com carteira assinada, ela acaba indo para essa categoria de conta própria nos últimos anos. Rodolfo, eu sei que você acompanha o mercado de trabalho de perto, né? A gente sempre te ouve quando saem dados sobre isso. E agora, para a gente terminar, eu queria te ouvir sobre qual é a avaliação de vocês, a partir desses dados que vocês trouxeram, sobre como este mercado de trabalho, com esta configuração que vem mudando nos últimos anos, colabora para o crescimento da economia. E o ponto fundamental aqui é olhar a produtividade do trabalhador brasileiro. Ser um trabalhador por conta própria indica maior ou menor produtividade? Ou ainda não é possível fazer essa leitura? E quanto disso ajuda ou segura o crescimento econômico? Eu acho que esse até é o nosso objetivo realmente com essa pesquisa, a gente conseguir contribuir mais para esse debate, para que a gente possa olhar um pouco mais não só o cenário atual e também os impactos e reflexos que isso pode ter na economia. O que a gente tem observado é que, de fato, esse número de conta própria é muito grande, a gente tenta qualificar um pouco mais essa informação e até para olhar para isso. A gente vê que a expectativa para 2023 é de uma economia, de uma atividade econômica fraca novamente. Então, não dá para imaginar que a gente vai ter uma continuidade de recuperação do mercado de trabalho muito forte. E aí também o que a gente observa hoje a taxa de desemprego está em 8%, mas o que isso significa, né? Então, quando a gente olha para esses dados, o que a gente tenta entender um pouco é que realmente tem uma diferença dentro desses trabalhadores por conta própria. Não são todos no mesmo grupo. Naturalmente, a boa parte dele, quando a gente vê que é muito por essa necessidade, as pessoas perderam sua ocupação, esse tipo de ocupação geralmente é muito associada a rendimentos mais baixos, produtividades mais baixas. Então, o que a gente imagina que deve ser realmente agora um foco, um debate maior,
é como aumentar a produtividade desse trabalhador, como fazer com que ele vá realmente para um outro tipo de ocupação, se for a necessidade dele, se ele estiver querendo sair e ir para um trabalho com carteira assinada. E também esses trabalhadores que já são dessa categoria, que têm uma produtividade mais alta, que estão ali porque querem uma independência, uma flexibilidade, que se consiga estimular isso, que essas pessoas consigam cada vez mais aumentar ali sua produtividade, trazer um impacto positivo para a economia, para que em médio e longo prazo a gente tenha crescimentos econômicos mais fortes, rendimentos mais sólidos, menos problemas, como que a gente vem enfrentando aí nos últimos anos. Rodolfo, agora sim, para a gente terminar, a taxa de desemprego no Brasil está ali em 8,1%, talvez um patamar que ninguém tenha adiantado, né? Ninguém tinha conseguido entender por onde que a economia caminharia para chegar a essa taxa de desemprego depois da pandemia. Essa é a chamada taxa de desemprego máxima que o Brasil pode ter, sem gerar distorções em inflação. Como é que você está vendo a taxa de desemprego e o mercado de trabalho como um todo para 2023? Eu acho que, de fato, esse patamar que a gente está hoje de 8,1%, acho que talvez podendo até ter uma nova reduzida ali por questões sazonais no próximo resultado, que é o de dezembro, né? Esse 8,1% é o resultado ainda de novembro que o IBGE divulgou. Ele está num patamar muito baixo, acho que dificilmente alguém conseguia prever isso 12 meses atrás. Realmente teve uma aceleração nessa queda aí da taxa de desemprego, um pouco mais esperado. De fato, a gente está chegando numa média histórica ali muito baixa, a gente está vindo para um patamar que a gente não via há muito tempo. Parece sim que a gente vai se aproximando dessa questão da taxa natural de desemprego, mas o que eu acho que eu chamo a atenção é que eu acho que assim, a gente tem que tentar dar uma olhada também não só nesse dado quantitativo do número da taxa de desemprego e tentar olhar um pouco mais sobre essa questão até da qualidade. A gente tem hoje um crescimento muito grande desse grupo de trabalhadores por conta própria, a renda média do trabalho ainda está muito baixa, ainda está abaixo do nível pré-pandemia, ainda tem um grupo muito grande de pessoas desalentadas fora do mercado de trabalho. Então, ainda tem algumas questões que precisam ser resolvidas. O grande ponto é que parece que 2023 não vai ser o caso, a gente não vai conseguir ter uma continuidade dessa melhoria do mercado de trabalho, muito porque a pandemia parece cada vez mais fora do radar, é o que a gente espera, mas quem vai ditar o ritmo aí da economia e quem vai ditar o ritmo aí da recuperação do mercado de trabalho é a atividade econômica. As previsões para 2023 ainda é de um crescimento baixo, ainda tem muitas questões estruturais da economia, variáveis macroeconômicas como juros altos, inflação alta, que vão segurar o crescimento econômico e, naturalmente, segurar também um pouco o mercado de trabalho. Então, acho que o grande ponto agora é a gente tentar qualificar um pouco mais esse debate do mercado de trabalho, sabendo que 2023 vai ser um ano ainda complicado, porque a economia deve ser um pouquinho mais fraca também. Nós conversamos com o Rodolfo Tobler, que é economista do IBRE da FGV. Rodolfo, gostei muito da sua participação aqui. Finalmente a gente conseguiu olhar com mais profundidade para o mercado de trabalho. Sempre ouço você pelo telefone, primeira vez aqui no Money, que seja de muitas. Obrigada, uma boa quinta-feira para você.